Vamos fazer uma oração, um clamor por Israel. Vamos mais uma vez nos pôr de joelhos. É como a gente pode contribuir. É com o joelho dobrado, se prostrando diante do Senhor, invocando, adorando a Ele, que é o Deus que escuta o clamor, escuta a súplica, e do seu alto e sublime trono pode fazer coisas sobrenaturais. Conclamamos a Ti, Senhor. Mais uma vez nos unimos em oração, em clamor, por todos que estão nesse exato momento, desde aqueles entes queridos que estão enlutados, chorando, porque uma tragédia invadiu a nação, e todos estavam, meu Deus, num dia festivo, num dia alegre, assim como foi na batalha de surpresa do Yom Kippur, que foi pego em 1973. No Yom Kippur estavam todos no seu santo jejum. De repente as nações vizinhas, inimigas invadiram. Pegou Israel de surpresa. Dessa vez não foi diferente. Porém, Senhor, para morrer essa quantidade de pessoas em um único dia, só no Holocausto aconteceu isso. E eu te peço, junto com a tua igreja, que o Senhor coloque um bálsamo, acalente esses desesperados corações. Essas famílias que estão lá agora, desesperadas ao extremo. Nós clamamos pelas vidas, pelas famílias, e nós cobrimos os soldados agora em oração. A luta de Israel não é contra a Palestina, e sim contra um grupo terrorista. Agora já são dois: o Hamas, Hezbollah, e provavelmente outros que já estão tentando se unir para apoiar a desordem. Eu te peço que o Senhor, que é o justo juiz, faça aquilo que é a justiça celestial, porque nós, com o nosso olhar, nós queremos pender para uma justiça da nossa forma, mas o Senhor é um Deus perfeito. Portanto, nós estamos aqui prostrados como igreja, unidos em oração. Quando teve aquela tragédia do Sobradinho, o Senhor enviou, através das autoridades governamentais de Israel, auxílio com as suas mais altas tecnologias para auxiliar nas buscas ali em Sobradinho. Soldados valentes que vieram e serviram a nossa nação, Senhor. Nós não podemos ir lá nesse momento, mas o nosso clamor vai além. Nós nos unimos em oração, em clamor, em quebrantamento. Também oramos pelas famílias dos palestinos que são oprimidos por esses terroristas. Fazem escudo humano com pessoas que não têm nada a ver. Nós sabemos que no meio de uma guerra muita coisa acontece. E quantos inocentes, Senhor, estão indo junto. Estenda as suas mãos. Está escrito que o Senhor é o guarda de Sião, e é isso que nós cremos. O
O Senhor não dormita e nem dorme. O Senhor permanece fiel. Fiel é o nosso eterno Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Levanta-te, Senhor, do teu trono. Escuta o nosso clamor e põe-te a nos defender e defender essa nação. Oramos pela nação brasileira, que já foi tão abençoada pela nação de Israel. Nós temos uma aliança com Israel. Oh Deus, quando Israel virou nação, se tornou Estado de direito democrático e independente, o voto de Minerva foi um voto brasileiro. Então foi o Senhor que tocou no coração de Oswaldo Aranha. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. E eu te peço agora que esses laços que nós temos venham ser fortalecidos nas esferas espirituais através do nosso clamor. Que o Senhor se lembre, guarda o Brasil e salva Israel. Ah Deus, em uma situação caótica como essa, a nação não dorme mais, com medo de a qualquer momento eles serem os próximos. Dê a estratégia, dê a sabedoria, dê as habilidades, dê as ferramentas, e que o Senhor oriente e controle para que a justa justiça do Senhor venha a ser feita conforme o teu querer, Deus. O Senhor é perfeito, nós somos pecadores, miseráveis, mas nós nos lutamos juntos com aqueles que perderam seus entes queridos e declaramos um novo tempo. Declaramos o Senhor estendendo o seu cetro de oportunidade, de salvação. Aproveita, Senhor, e glorifica-te em tudo isso. Exalta-te em meio a essa situação, e todos saberão que o Senhor é Deus, poderoso, majestoso, que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Te damos graças, te damos glórias, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaudimos a Jesus. Livro de Mateus 25. O tema da mensagem é pureza com assiduidade. Pureza com assiduidade. Ah, Deus. Todos acharam? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. No 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então
todas aquelas virgens, então quem? Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Fale comigo, ornamento. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Se apagam. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Apagaram ou apagam? Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, diga ornamento, entraram com ele para as bodas, diga cumprimento. E a porta se fechou. Depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fechem os olhos. Aqui está, Senhor, a tua palavra. Nesse quesito específico de fácil entendimento e de boa interpretação. Não requer tanta profundidade, porque por si só ela se expressa trazendo uma clareza acerca do ornamento e do cumprimento. Obrigado por compartilhar conosco os teus níveis profundos de entendimento. Obrigado por abrir os teus celeiros dos mistérios e nos entregar palavras remas poderosas. Que essa seja mais uma noite. Que eu suma e que o Senhor apareça. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Seja exaltado em tudo, engrandecido em tudo, glorificado em tudo. Repreendemos toda distração, toda sonolência e seus demônios. Repreendido seja em nome de Jesus. Declaramos céus abertos. Declaramos esse lugar blindado, cercado pelos anjos guerreiros poderosos do Senhor. Declaramos miríades de anjo, travando as guerras necessárias para conceder a nós, que somos os teus filhos, a vitória que o Senhor estabeleceu desde o princípio. Trazemos a nossa mente, ouvido, olhar, coração, tudo isso cativo ao Senhor. E já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus?
Você já deve ter... Tem alguém nos visitando? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Essa é a nossa casa, a casa do nosso Deus. E aqui nós temos liberdade, amém? Quem está nos acompanhando da live, através da live, YouTube e Instagram também, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Qual o tema da mensagem? Pureza com assiduidade. Pureza com assiduidade. Eu já preguei na minha vida inteira uma única vez sobre as virgens. Essa é a segunda. Eu tenho um grau de dificuldade para pregar a mesma pregação. Então, eu acho que tem pregação que eu preguei aqui que eu nunca repeti. Eu não consigo. E quando eu vou pregar, você vai ver que o enredo é completamente diferente. Por exemplo, nessa noite, Deus me confiou entregar algo muito profundo para toda a igreja. E me entregou agora, tem mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos. Então é algo bem fresco. Bem fresco mesmo. Eu espero que você usufrua disso tudo. Eu vou trazer primeiramente a tradução do que representa assiduidade. É um termo substantivo feminino, que revela a qualidade do que é assíduo cumpridor de algo, que tem uma duração persistente, ele tem frequência, ele tem constância, e ele de forma habitual é um visitante, ou faz visita habitual. É um frequentante exímio. Ele é alguém que está sempre cumprindo o seu ofício no corpo. Na palavra de Deus, nós vamos nos deparar com expressões com o numeral 10, 207 vezes. O 10 representa a perfeição na ordem divina. Só que na terra representa a plenitude humana. Então, se tratando do céu, o numeral 10 representa ordem de perfeição. E na terra, quando nós chegamos no numeral 10, nós estamos na plenitude. É por isso que, dentre uns estudos mais profundos, chegou-se na conclusão que Jesus nasceu no mês 10. Eu também. Teve mais alguém? E eu sei que vocês vão achar que eu estou puxando o meu lado, mas tem estudo também que diz que ele nasceu no dia 18. Porque 18 quer dizer gerar a vida. Então foi o gerar a vida que ocorreu no dia 18. Mas tudo bem, pode não ter sido outubro, mas 18 foi. Até por causa do que representa o numeral. E o céu, ele é perfeito. Se o céu é perfeito, Deus, ele também é estratégico. O filho dele tinha que vir em uma data que representasse cumprimentos específicos. Por exemplo, se ele é um remidor das vidas, se ele é aquele que exerce a plenitude da vontade do Pai, então é 10. E a vida é o 8, então é 18. Mas eu não quero me ater a isso. Nós vamos ver histórias que vão citar o numeral 10. Por exemplo, 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó.
lá em Gênesis 31, 7. Deus escreveu quantos mandamentos? Em Êxodo 34, 28. Deus enviou quantas pragas ao Egito? Quantas vezes os filhos de Israel tentaram a Deus no deserto? Pode falar 10. 10 anciãos serviram de testemunho a Boaz. Quem é Boaz? Boaz é o remidor. E Jesus é o quê? E da linhagem de Boaz vem quem? Glória a Deus. 10 leprosos foram purificados por Jesus de uma única vez. E apenas a igreja de Esmirna teria uma tribulação que duraria quantos dias? 10 dias. Jesus falou da parábola de 10 dracmas. No templo de Salomão havia 10 castiçais de ouro. Nesse mesmo templo de Salomão havia 10 mesas. E nesse mesmo templo haviam 12 pias. E você vai se deparar em muitas vezes aí com o numeral 10, representando a plenitude da perfeição de Deus e a plenitude do completar humano. Mas eu já poderia fechar aqui para a gente entrar na palavra que não vai demorar. São 10 moças que são o quê? Virgens. Uma porcentagem ou metade delas são chamadas de loucas. Um dos significados da palavra louca é aquela que perdeu a razão. Eu vou me ater naquela que perdeu a razão. Você pode usar o termo também nécia, que vai dar a mesma representatividade. No meio dessa representação e desse significado de uma mulher, ou de uma virgem, ou de um virgem, para você não estar comparando que é uma parábola que está citando 10 virgens, e eu não quero dizer que é homem e mulher. Vamos tratar nos nossos dias como servos de Deus, amém? Então, quando que eu perco a razão? Quando que eu perco o direito? Quando que eu posso, depois de ter vivido a vida inteira servindo a Deus, naquele grande dia eu não entrar? Tem algumas expressões que são muito importantes nessa parábola, porque diretamente aqui, tanto essa quanto a anterior a essa, um sermão que vai falar ali no Monte da Bem-aventurança também, essa específica está apontando para a segunda vinda de Jesus. E aí um pouco antes nós vamos ler que o anjo não sabe, ninguém na terra sabe, só o Pai sabe o dia que o Senhor vem. Só que, suponhamos aí um cálculo de 1000 anos, todo mundo dizendo, Maranata, Jesus está voltando. Você sabia que o seu tataravô ouviu isso? Você sabia que há 200 anos atrás, alguém falou assim, Nilcinho, Jesus está voltando. E aí os estudiosos começaram
É porque o pastor fica triste quando vê alguém dormindo no culto. É como se ele estivesse celebrando um culto fúnebre. E está tanto poder de Deus na igreja. Eu estou cansado, eu estou cansada. Eu também. De insistir até com você, que o tempo todo está dormindo. E distrai a gente. Há 200 anos atrás, estudiosos se debruçaram em estudar de verdade probabilidades acerca da vinda do Mashiach, do Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. E chegou-se em uma conclusão, diga qual? Preparar é melhor do que ficar conjecturando. Como assim? Independente do dia, independente da hora, independente do momento, eu preciso estar como? Só que aqui a gente vai pirar a cabeça. Tem 10 virgens. A representatividade da nomenclatura virgindade já denota de pureza, sim ou não? Então, não faltou pureza nessas 10, porque senão não ia chamar de virgem. As 10 são puras. Só que pureza é suficiente? Porque tem muita gente pura que congrega de casa. Tem muita gente douta, sábia, entendida de muitos aspectos, mas no modelo de cumprimento de ser, membresia congregacional, membresia atuante, membresia cumpridora da vontade de Deus, é limitado. Não carrega pecado, não mente, não engana, mas é relapso. É dizimista, sim, é ofertante, cumpre tudo aquilo, mas constantemente cochila. Aproveitando o ensejo de quem cochilou, aí você vai achar que foi para você, não foi. Constantemente cochila, com uma garantia. Esse cochilo é excesso de azeite ou escassez de azeite? Quem falou foi vocês. Por que eu estou falando isso? Porque o azeite acende o fogo. Você já viu alguém queimando dormir? Você já viu alguém incendiado dormir? Você já viu? Tudo bem, você viu sim, as 10 virgens estavam dormindo. Só que elas estavam fazendo o quê? Você lê uma palavra junto comigo. Tosquenejando. Alguém sabe o que é isso? Hã? Pronto, vamos trazer para a ovelha. É tirar o pelo da ovelha, sem gerar sangramento. A ovelha está tão em paz, porque sabe que está salva. Você não entendeu? A expressão tosquenejando é para você ser arremetido a uma característica de um pastor que, quando o pelo da ovelha estava muito avolumado, esse pastor tinha intimidade, confiabilidade da ovelha. Então ele ia tosquear ela. Só que essa ovelha confia tanto nesse pastor, que é um agricultor com nome de pastor. E Jesus usa muito isso, para a gente poder compreender
acerca da postura, do posicionamento, da vida e da conduta de uma ovelha. Então esse pastor, ele está tosqueando ela. Tudo da ovelha serve. E nem tudo do bode serve. Tudo da ovelha serve. Mas do bode tem coisa que não serve para nada, tem que queimar. Enfim. Então ele está tosqueando ela. E ela não está dormindo. Ela está tranquila. Aí eu vou me lembrar da minha mulher. Se ela tomar uma massagem, ela fica tranquila e ela, só que ela está descansando, e se eu der um toque mais forte, ela acorda. Isso é confiança. Isso é zelo. Só que no meio dessas 10, tinha 5 que estavam com um problema gravíssimo. Diga qual? As lâmpadas constantemente apagavam. O que faz uma lâmpada apagar? A falta de quê? Espera aí. Não apagaram geral. Já viu a lâmpada quando está queimando? Alguém já viu? Ela fica... É disso que a Bíblia está falando, daquelas 5. Elas não estão em pecado. Elas estão em um estado de comodismo, certeza e convicção, e esqueceram do impulsionamento primordial, que é manter um nível excedente de unção ou azeite. E aí é preocupante para mim e para você, porque às vezes achamos que temos muito e na hora que precisa usar não temos quase nada. Achamos que está tudo pronto. Todo mundo está falando que o noivo vem, é uma promessa que o noivo vem. Maranata, a hora vem, ele vem. Mas quando? Não compete a mim nem a vocês saber. Agora, o que compete a mim? Ser puro e produzir assiduidade. Pureza responsável é aquela que não se associa a nada que pode gerar o macular. Pureza é alguém que é puro. Mas puro de quê? Puro dentro dos aspectos bíblicos. Porque todos os dias nós pisamos na terra. Todos os dias nós andamos aqui. E estamos suscetíveis a erro, a pecado, a fazer coisas. Mas de verdade, o seu coração ele é puro? Quando você fez aliança com Jesus, esse renascer transformou você em virgem? Esse renascer e o nascer depois do descer as águas te transformou em quê? Eu fico com a minha cabeça um tanto quanto embaralhada, porque são 10 pessoas que estão no mesmo lugar, ouvindo as mesmas palavras, sendo ministrada, recebendo do mesmo tosquiar, mas se distraiu muito com a massagem, ou com a mensagem, e acha que a mensagem por si só vai salvar você. O dono da mensagem te salva, a mensagem não. O dono da mensagem, que é o Criador, ele te salva. Mas a mensagem propriamente sendo ministrada, ela abre nas esferas espirituais lacunas de aceitação. E você aceitando a verdade bíblica pregada e colocando em prática na sua vida, essa verdade vira a sua verdade. A partir do momento que a verdade bíblica vira a sua verdade, aí os níveis de pureza começam a invadir o seu ser. Quando os níveis de pureza começam a invadir o seu ser, consequentemente você pratica aquilo que todo reto, íntegro faz.
Ele é o quê? Assíduo. E qual é o maior problema desses dias? Porque há 200 anos atrás, todo mundo lutava para saber quando ele viria, mas estava em santidade esperando ele vir. Que por sinal, ele veio para todos aqueles já de 200 anos atrás. Mas nós estamos em uma decadência de influência cristã, porque existe um descrédito absurdo na sociedade. Nós apresentamos a uma sociedade caótica, cristão, pecador, decidido, com desculpa que Deus conhece o coração. Nós estamos apresentando à sociedade cristãos mentirosos, enganadores, corruptos, amantes de si, altivos, egocentristas, e com a certeza que está puro, com a certeza que está salvo. Só que quanto mais eu que era para influenciar a sociedade, eu me preocupo comigo, e eu não me importo em cumprir de acordo com o que a palavra estabeleceu, eu me torno louco. Louco. E o que é ser louco estando na presença? O que é ser louco estando na presença? É estar na presença, até serve bem, até adora bem, até sente a presença bem, mas é só o momento do culto. Chega em casa, o recipiente do azeite é colocado de lado. Agora eu preciso viver um pouco. Nós estamos tendo um combate todos os dias, de nós contra nós mesmos. O nós carne quer convencer ao nós espírito que nós não precisamos ser tão extremistas dessa forma. O nós carne, que tem correlação com o mundo, quer dizer para você que você pecando ou não, a salvação não depende de você. Faz sentido em parte, porque o nosso central de informação, de convencimento para que você possa pecar, vai mandar os argumentos quase que perfeitos, para que você não valorize a sã doutrina, para que você esteja vivendo uma vida regalada, e que você seja consumidor do Evangelho e não praticante. Consumidor do Evangelho é bom, vira um hobby, é bacaninha. A semana inteira eu faço o que eu quero. Domingo eu vou ouvir a voz do Senhor. Segunda eu obedeço se eu quiser. Terça eu vou ao culto se eu não estiver cansado. Quarta eu aproveito que não tem culto e dou glória a Deus. Quinta é culto de fé, como eu não sei quem vai pregar, pode ser alguém chato, eu não vou, porque eu não tenho afinidade com a pessoa. Esse é o nosso povo. Canalhas, corruptos, mentirosos, enganadores, amantes de si. Esse é o nosso povo. E quando tem alguém que fala as verdades abertas que geram libertações, esses aí vão ser taxados como prevaricadores da graça e do sacrifício de Jesus. Como o nosso povo, toda vez que chega em casa, pega o recipiente e bota do lado, só vai buscar novamente azeite quando estiver no culto. Aí escuta um monte de asneira durante a semana, de um monte de pseudos santos, mas que não sacrificam nada, porque dizem que não tem mais necessidade disso. Para que isso? Para que isso? 5 virgens puras, mas que
cansou de repetir o litúrgico do culto. E assiduidade, você sabe o que é? É você só fazer aquilo. Por exemplo, há quantos anos aqui, vou dar um exemplo aqui, há quantos anos você come pão? Tem muito tempo? Uns 20 anos? Porque você tem 20 e poucos. Quem aqui come pão há mais de 40 anos? O pastor Braz come pão há mais de 40 anos. Por que o senhor não parou de comer pão? Gosta? E faz falta. Mas o senhor come. Feijão. Quem come feijão aqui há mais de 20 anos? Quem aqui come a palavra de Deus há mais de 20 anos? Comer. Não estou falando passear. Quem aqui come? Eu não como. Eu como a palavra de Deus faz 10 anos. O resto, os 32 anos que eu conheço, 22 eu fui esses crentes safados, sem vergonha, que queria viver o evangelho que eu aprendi com uma classe de liderança que não gostam de sacrificar, porque tem coceira, tem vícios, tem manias, tem traumas, frustrações e não tem coragem de pedir ajuda, socorro. E aí vive uma vida inteira cheio de mácula nas estruturas internas, mas no seu exterior demonstra estar maravilhoso, virgem. Quando eu fui para o despenhadeiro, que tudo meu foi para a crise, se Jesus voltasse, eu tinha nome de cristão, mas eu já não cria em mais nada do céu, porque quem crê, pratica, obedece e se santifica. Você crê em Jesus? Creio. Sim, mas você crê de que forma? Você tem o que aí na sua botija? Desejo carnal ou desejo espiritual? Está na hora de nós sermos de verdade reparadores daquilo que está desestruturado dentro de nós. Quando Deus chama uma virgem de louca, o que é que Deus está querendo dizer? Está guardadinho embaixo, está perdidinho em cima. Porque virgindade a gente vai arremeter logo a isso, não é isso? Porque vocês fazem uma cara como que não estivesse entendendo. Aí parece que eu estou pregando para gregos aqui. Quando fala de virgindade, nós observaremos logo, rapidamente, que Deus está dizendo que embaixo das 10 estava tudo guardado. Tudo lindo, tudo fechado, mas em cima, cinco estavam perdidas, loucas. Queria fazer da sua forma, adorar da sua forma, ler da sua forma, não queriam se submeter. E aí as puras de mente e de coração estavam se submetendo, mas sabia da sua responsabilidade além do culto. Você sabe da sua responsabilidade além do culto? Quando eu vejo alguém dizer para mim assim: ô apóstolo, hoje eu vim pela misericórdia. E se eu ligasse para vocês e falasse assim: ó, gente, infelizmente, hoje não vai ter culto porque eu estou só pela misericórdia, tudo bem? Só vai voltar a ter culto quando
eu estiver bem, eu estiver zen, eu estiver legal. Então quando um pastor escuta isso, fala, ó, eu vim pela misericórdia. Espera aí, você não está exercendo assiduidade dessa forma não. Assiduidade é cumprir, é pão, é feijão, é arroz. É o básico que vai gerar subsistência na sua vida. Ah, eu não tenho então decisão não? Não. Você tem agora como transformar a sua visitação e ser membresia congregacional em uma membresia obrigatória ou em membresia regozijada. Por que a maioria ainda sentem que só pela misericórdia? Porque tem características das 5 virgens loucas que estão no templo, mas quando saem ainda são atraídos ou vislumbram lembranças, interrogações dos porquês e tem que ser tão sacrificante servir a Deus. Eu nem sei quando ele vai voltar. Mas aí diz a palavra que à meia-noite, eis que o noivo vem. Espera aí. Estavam as 10 lá relaxando, cochilando ali na manhã. E aí quando diz o noivo vem, elas despertam todas. As 5 que veio porque tinha 5 que enche o saco para vir. Ó, eu não vinha não. Eu só vim porque a senhora me ligou, viu? É sério, eu não vinha não. Eu só vim porque... Enfim. Mas o noivo vem. E o que me chama a atenção é que as 5 virgens prudentes, e aí você vai fazer a interpretação do que quer dizer prudência. Alguém pode falar? Hã? Alguém mais? O doutor falou o que ali? É isso aí. Se você acertar mais 2 vezes, você pode pedir uma música no próximo culto. E pode ser aquela tabernaculoa, a de ontem, viu? Que por sinal, a música linda, né? Glória a Deus. Então, quem cumpre a vontade de Deus, da forma de Deus, é diligente. Porque tem muita gente que obedece, mas não obedece da forma de Deus. Obedece com ressalvas. Alguém aqui já foi assim ou é assim ainda? Eu obedeço, mas Deus conhece as minhas limitações. Deus sabe que eu queria nada, mentiroso. Quem quer vai, quem quer vem, quem quer cumpre, quem quer paga preço, quem quer sacrifica. Diz a verdade, eu pequei porque eu quis. Pequei porque eu ainda sou pendido para desejos carnais. Pequei porque a minha imoralidade do ambiente que eu faço parte ainda me aflora. Fala a verdade. É muita hipocrisia e Deus ouvindo do seu alto e sublime trono. E você chega na igreja se apresentando como um bom samaritano. Ou como uma mulher que está totalmente alinhada com a virtude, com o princípio e com o modelo. E na realidade, na primeira oportunidade que se tem, cria situações e danos e porfias. Ou então, aqueles temporários que estão na igreja, só aguardando a cura vir, só aguardando o milagre acontecer, só aguardando aquela porta se abrir. A porta é grande, Deus é grande, mas o lugar aqui é pequeno depois que a porta se abre.
Aí agora já deu tempo. Esse tipo de tempo que nós estamos enfrentando, é esse tipo de membresia que nós estamos nos deparando. São as virgens loucas. Porque a gente não vai subjugar, dizer que está todo mundo com o diabo, é mentira, não. É vontade própria, de obter um recurso, obter uma solução, obter uma cura, e dizer, valeu, valeu. Eu sou muito grato. Ó. Então, a sociedade, quando fala de um cristão, 80% da sociedade que não fez aliança com Cristo tem alguma opinião aversa. Quando fala de cristão, você tem que explicar. Eu não matei, não roubei, não me prostituí, não traí minha mulher. Eu sou... Mas não, está falando por quê? Não, porque eu preciso que você entenda. Porque você falou assim, fez um muxoxo. Talvez você esteja me comparando com alguém que você conheceu. E eu vou falar, viu? Eu conheci gente de todo tipo. Liderança cristã. Eu conheci um homem que subia nesse altar aqui, ele adorava. Todo mundo achava que o cara, ele era cheio de Deus. Cheio de Deus. Mas quando ele descia, misericórdia. E a gente achando que ele estava com Deus. Mas até o senhor, até o bobo aqui. Até eu mesmo. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Um dia, o cidadão casado deu em cima de uma moça, quase arrebenta com a reputação da igreja. Se nós não fôssemos líderes bem posicionados e exercesse a punição específica. Aí eu falei, botei o cidadão no banco e falei, você tem só que ir para o altar e confessar o que você fez. E está de boa, a igreja te ama, mas você vai ter que contar o que fez. Para poder a igreja saber que a igreja é séria, que o mala era tu. Aí ele, meu irmão, não voltou mais na igreja. Foi comediar em outro lugar. Então eu vivi isso na prática aqui. Só que a gente trata o modelo de virgindade com pureza. Mas tem gente que não está pecando em determinadas ações e consumações carnais, sim ou não? Mas estão cometendo pecados muito maiores perante Deus. Quando a palavra diz, guarda o que tu tens, o que é que tu tem? Para que ninguém o quê? Tome. Ninguém tome ou para que o diabo não tome? Ó. Não está falando o diabo não, ninguém. Então pessoas têm capacidade de usurpar e tomar sua coroa. Então tome cuidado com o tipo de virgem que você anda. Tome cuidado com o tipo de virgem. Pode ser virgem de um assunto, mas do outro já está mais rodado que a roda gigante. Pode ser virgem de um assunto, ação, consumação carnal, mas a mente é mais pervertida do que. E quem se preocupa em dedicar tempo àquilo que não é do céu, não vai acumular azeite. Quem deposita confiabilidade em pessoas que não estão totalmente comprometidas, assíduas com Deus, você vai ter problema sério. Se fosse nos dias de hoje, ia sair em todos os documentários. As 5 virgens só não subiram porque as outras 5 não ajudaram com azeite. Que evangelho é esse que não deu um pouco de azeite para a irmã? Aqui, ó, busca a sua, não fica aí. Vá pegar seu azeite, meu amigo. Vá descer, vá se humilhar, vá se prostrar, viu?
Onde estava esse povo que não deu azeite? Cadê o amor? Amor? Venha mexer com o meu azeite não, viu? Não venha. Aqui não. A botija já é pequena, ainda vou dar. Agora eu lhe ensino a buscar onde eu estou buscando. E não vai receber automático. Não vai receber automático. É igual esse povo que diz que não existe cobertura espiritual, né? Analise essas pessoas 24 meses quando saem de um lugar que tem uma cobertura, para você ver quem são elas. Eu sei muito bem o que é isso, irmãos. Eu cresci muito sem cobertura, e o abismo foi maior do que o crescimento. É melhor estar protegido em um lugar e crescer gradativo, do que ter o crescimento assustador e o pervertimento muito maior. Então, o que eu falo para vocês, o que vai fazer a diferença, não é a botija, é a lâmpada estar abastecida. Agora o que vai garantir não faltar azeite na lâmpada, é a botija estar com azeite. A botija não é um elemento interno, não. A botija é um elemento externo. Então quem tem unção, de forma inevitável, vai mostrar para todo mundo que tem. Ó, não tem local de armazenar a botija dentro de você. Ou bem você acende, ou bem você carrega o azeite. Você quer o quê? Hein, lampião? Então você tem a botija e você tem a lâmpada. A lâmpada por si só, ela já tem um local para você abastecer com o azeite. E aqui eu já me lembro de atenção que nós temos que ter. Cuidado e cautela. A lâmpada está acesa, mas quanto tempo ela dura sem eu fazer a próxima reposição? A lâmpada está acesa, está brilhando, clareando, beleza, e quem está vendo a lâmpada brilhar, não quer nem saber se vai faltar. É você que tem que ter responsabilidade. É você que vai ter que, de vez em quando, olhar o nível que está lá. E como é esse nível? Jejum. Enche a lâmpada de azeite. Adoração pura. Enche a lâmpada de azeite. Se prostrar e produzir comunhão, isso também enche a lâmpada de azeite. Aí tem 5 moças que estão cochilando, mas não estão preocupadas com o horário que o noivo vem. É sério. Eu não tenho que estar preocupado se eu estou abastecido. Eu não tenho que estar preocupado se eu estou obedecendo e cumprindo tudo aquilo que a Bíblia trata como primordial. Quem tem que estar preocupado é aquele que quando sai da igreja peca. É aquele que quando sai da igreja, a palavra só funciona aqui dentro. Quando sai daqui o diabo entra. É igual aqueles crentes que chega na igreja, o diabo fica do lado de fora, lixando as unhas. Aí você roda, pula, dança, se alegra, fica feliz da vida, gospelmente falando. Aí quando você sai naquela alegria, quando você bota o pé fora, porque ele não pode criar dano dentro da igreja, que é ética, que é moral e que é cumpridora, ele até tenta cirandar, mas cai por terra o tempo todo, porque poderoso é Deus e o guarda de Sião não dormita e nem dorme. Graças a Deus por isso. Então, o cara saiu de um culto, o culto foi bom, a palavra foi boa, gerou entendimento, mas é quando ele saiu até feliz, quando ele bota o pé fora, o diabo fala: acabou? Acabou ali? Bora, multa de novo nas costas. Aí fica olhando, o cara chega em casa, está fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava no mundo.
só que disfarçado, que agora ele é um gospel cristão. E ele está perseverando, mas Deus sabe que não é fácil. É muito argumento de gente que não quer ser moído pelas suas próprias transgressões. Porque Jesus foi moído pelas minhas e pelas tuas transgressões. E o pecado, o perigo, a enfermidade, tudo ele levou. E hoje nós temos a paz. Pelas suas pisaduras nós somos saradas. E esse tomar posse de todas as verdades bíblicas quer dizer que você vai substituir. Onde tinha pecado, agora tem unção. Onde tinha cansaço, agora tem unção. Onde tinha frieza, agora tem fogo. Tem aquecimento. Porque eu me preocupo com a lâmpada, a lamparina. Eu me preocupo, independente do que o povo está vendo, eu não vou me deixar ser ofuscado pelo efeito brilhoso da lâmpada. Eu vou chegar em casa e eu vou ver como está o recipiente. Se tiver cheia, eu guardo ali e faço sobrepujar. Se tiver vazio, eu pego a botija. Cuidado nunca é demais. Atenção também não. Zelo e precaução faz um bem absurdo. Então, você está na igreja e tem nome de virgem, de puro. Mas essa reserva de azeite vai durar quantos dias? Me explique melhor. Vou explicar. Quando você sai da igreja, você toca na Bíblia em que momento para ler? Você é sincero? Você pega na Bíblia? Você toca para poder ser ministrado novamente em uma palavra que tem que ser repetida, para a gente maturar, para a gente ruminar ali. Você faz isso? Você só aproveita desse banquete aqui agora e já foi? Eu assisti o culto de ontem umas 7 vezes hoje. Como eu estava buscando uma palavra, Deus não me deu, eu falei, então eu vou assistir a palavra de ontem. Mas você faz o quê? Ah, poxa, eu estou cansado, eu tinha meus afazeres. Eu sei. Cansou de esperar o noivo. E está naquela linha de cristão desesperado, que Jesus faz na vida de todo mundo, só não faz na sua. Aí eu oro há tanto tempo, mas você ora e troca o recipiente ali, pinga azeite ali dentro. Você vai dormir, irmão, levanta, pô. Oxe, você mesmo. Levanta um pouquinho, vai tomar uma água. Então não durma não, senão eu vou descer daqui, vou dar uma bronca em você. Aí vai dizer que o pastor é brabo. Não vou dizer não, você é muito abelhudo, viu? Quem é sabe. São muito abelhudos. Agora se ele dormir de novo, aí eu falo o nome dele. Aí ele pediu para falar, concordam? Pronto. Mas tem uma mocinha ali dormindo também no fundo, que eu vou falar o nome, ela vai ficar zangada, talvez nem volte mais aqui. Isso é cuidado, se você quiser, né? Isso é te convidando para você encher sua botija que está pela metade. Para você encher de azeite. Eu recebo muita gente aqui na igreja. E eu recebo pessoas muito talentosas aqui. Muito talentosas. Só que elas só funcionaram em outras igrejas. Aqui elas vieram para tomar meu tempo. Nas outras igrejas fazia tudo. Pintava, rodava, pulava, dava cambalhota. Aqui só dá trabalho. Aqui não aguenta ouvir a verdade. Aqui diz, eu não concordo bem assim não. Só concordava lá que você era amassado, pisado. Mas aqui você não aguenta ouvir nada. O tempo todo eu me deparo com gente assim. Certa vez eu peguei um cidadão que não foi nada em lugar nenhum. E eu vi o talento, o potencial. Eu vi que ele tinha aptidão para fazer algo. Eu falei, rapaz, esse cara dá um excelente professor de escola bíblica. Ele vai assistir um dia, aí ele vai saber que é com ele.
E aí, esse cidadão, ele começou ensinando aqui a escola bíblica. Eu falei, rapaz, você precisa ser aperfeiçoado. Precisa ser aperfeiçoado. Já que você ama isso, tem um dom de mestre, eu vou investir no seu ministério. Ele, amém, glória a Deus. É um cara anunciou que estava vendendo uma coleção inteira de livro. Todo livro que tu imaginar tinha. O cara tinha uma coleção que valia 25 mil reais de livro. Aí quando ele me falou, eu pensei em quem? Num doutor mestre que ia dar aula aqui. Eu falei, você faz quanto nessa coleção? Ele falou, para eu resolver uns problemas que bateram no meu carro, eu vendo por 5.500. Eu falei, tá pago, eu quero. Aí ele trouxe. Aí eu comprei esses livros, eu dei para quem? Um certo dia eu estou em uma reunião, porque ele começou a perverter a mente do povo aqui. Começou a ensinar, sabe, ensinando coisa contra o modelo da igreja, dizendo que não concordava com muita coisa aqui na igreja. Olha que miséria. E todo mundo aqui sabe, os que me conhecem sabem, quando eu elejo um líder para uma função, eu não fico cobrando relatório. Eu deixo o cara fluir. Eu não sou esse líder que atrapalha o desenvolvimento da liderança. Estou errado aqui? Pronto. Quem é líder de alguma igreja sabe do que eu estou falando. Aí começaram a vir me reclamar. O senhor está vendo o que está acontecendo? O senhor está vendo? Eu falei, o cara está ensinando. Mas o senhor sabe o que ele está ensinando? Aí comecei a ver o que ele está me ensinando. Aí eu chamei ele e falei, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tempo na escola bíblica? Por que não? A gente precisa fazer uns módulos melhor. E ele pegou e falou, não estou entendendo. Eu quero que o senhor me dê um motivo por que não vai ter mais. Eu falei, poxa, mas eu preciso te dar um motivo. Ele falou, pode. Eu falei, rapaz, vai parar porque eu quero que pare agora. Porque o que você está ensinando está desvirtuando aquilo que é o modelo e o princípio. Ah, mas não vejo dessa forma não. Eu falei, tu não vê, mas eu estou vendo. A partir de hoje, segura um pouquinho. Pronto. Uma semana depois, eu fui procurado por essa pessoa. Um dia ele vai assistir e vai ver isso. Aí eu ouvi dessa pessoa uma despedida. Foi uma despedida. Falei, não dá mais para mim ficar aqui não. Por quê? Porque eu já não estou mais acreditando nesses princípios. Eu falei, mas quais princípios? Não, das coisas, o senhor interferiu em uma aula que estava ensinando o povo, mas ensinando o quê? Aí 6 meses antes eu tinha feito uma espécie de memorando aqui. Eu distribuí para todo mundo 2 folhas fazendo 22 perguntas. E pense em um cara bom de memória, sou eu, não sou, amor? Aí ele citou algumas coisas que não estavam alinhadas. Só que ele citou, nesse memorando, nesse resumo, o que ele amava na igreja. Eu falei, mas não foi isso que você escreveu, Não foi isso que você mesmo disse que a igreja é assim, assim, assim. O que foi que mudou? É porque agora você teve que ficar paradinho no seu canto? Ou está usando o azeite da sua forma? Então a igreja sim tem que tomar cuidado. E eu pequei muito nisso aqui. E não tenho vergonha de dizer, como líder. Eu acho que a maior virtude do líder é ele ter hombridade para chegar publicamente, se arrepender e pedir perdão. Para mim, líder de respeito tem coragem. E eu pequei em muitas vezes aqui para fazer o ministério fluir, dar oportunidade a gente que não ama a Deus. Quem ama se submete. Quem ama deseja cumprir o seu ofício no lugar que Deus lhe plantou. Quem ama não está aqui passando um tempo para receber aquela bênção, porque sabe que o lugar gera impulso, é apostólico. Os líderes têm compromisso com Deus. Então sabe que a qualquer momento acende alguém que vai cantar. E Deus vai fazer alguma coisa. Essa pessoa saiu, só que antes eu ouvi da esposa dele
me dizer que não me conhecia. Eu não conheço o Senhor. A verdade é essa. Só que essa mesma pessoa, nós fizemos a restauração do casamento dela 7 semanas na minha sala de casa. Eu falei, você está falando o que mesmo? Eu não lhe conheço. Eu falei, rapaz, olha como eu sou maluco, né? Ela, por quê? Eu levei alguém que não me conhece para minha casa. Olha que maluquice eu fiz com vocês. 7 semanas, eu nem conheço a casa de vocês, mas vocês conhecem a minha. E hoje você está me dizendo que não me conhece. Foi a partir daí que eu não fiz mais nenhum aconselhamento na minha sala. O povo é cruel. Tem um monte de virgem, louco, nas igrejas. É santo em uma área, é pervertido em outro. É santo em uma área, mas é maluco em outro. É impaciente, discorda. E eu escuto isso aqui direto, de um monte de gente, e eu engulo. Eu não concordo, tem coisas que eu não concordo. Eu não consigo ver ninguém romper em discordância. Não consigo. Ah, mas eu tenho que concordar com tudo? Tudo que for bíblico, sim. Não tem opção nem para mim nem para você. Agora, se for opiniões acerca de atitudes e decisões tomadas, aí sim eu posso me posicionar. Não tem problema. Porque eu erro também. A pastora erra. Como qualquer um aqui erra. Agora, a Bíblia nunca errou. A palavra de Deus, ela está aqui intacta, perfeita. Nunca! E tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Então, eis que o noivo vem. Prepara-te. Aí rapidinho desperta. As que são prudentes, elas só têm o trabalho de levantar, botar o pó na cara rápido, porque é casamento, né? Então bota o pó na cara, para um lado, para o outro. Está linda, cheirosa, bonita. Virgem já é, pura já é, obediente já é. Só falta um noivo entrar e dizer, eis-me aqui. Aí as outras, antes de botar o pó na cara, vocês olharam a lâmpada de vocês, porque a minha está apagando. Hã? A lâmpada está apagando. A bateria está falhando. Aí acende uma vez. Acendeu? Não! Acendeu. Acendeu. A outra apagou. Nós lemos que a lâmpada o quê? Se apaga. É falta de azeite. É falta de obediência. É falta de submissão. É falta de santidade. Procure um governo para você se submeter. Mas não fique em um lugar sem se submeter não, que você vai ter problemas sérios. Procure um governo. Por que o nome governo? Porque o nome certo é esse. É governo. Todo mundo vai ter que se submeter a alguém. Não há ser humano vivendo em uma pátria que não tenha necessidade de se submeter a uma autoridade constituída. E saindo dessa pátria, indo para o seu destino, vai ter que adorar o Rei dos Reis. Se tu não gosta de ficar meia hora aqui no culto, como é que vai ser sua vida 24 horas dizendo que Ele é santo? Santo, 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 vocês anjos, santo, 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 eita! E não para não, é? Porque eu já estou cansado de falar. Bota azeite. Bota azeite na lâmpada. Porque lá no céu é 24 horas você adorando a Deus. Você sabe qual é o papel da igreja, que é a embaixada celestial? Lhe dá constância, lhe dá persistência, lhe dá permanência. Dá segurança para você, para a sua casa e para a sua família. É por isso que você vai ter que arrancar
aquelas besteiras que você colocou na lamparina já não está acendendo mais. É igual aqueles carros do interior que o cara funciona com álcool, com botijão de gás. Um dia minha mãe foi me levar em um carro. Nesse tempo eu fui visitar minha mãe. Minha mãe foi me levar em uma caravana, aquela antigona. Tinha 2 botijão de gás de cozinha. E aí eu estou andando, eu não tinha percebido. Aí eu estou andando e falei: mãe, tem um cheiro de gás. Isso vai pegar fogo, onde é isso aí? Ela falou: é aqui, é gás esse carro. Eu falei: irmão, pare. É o que? Pare. Você é maluco, é? Você botou gás de cozinha no carro. Ele falou: meu amigo, todo carro aqui é assim. Eu falei: nenhum explodiu. Ele falou: não, que a gente sabe fazer. Eu falei: mas quem é que faz? Ele falou: a gente mesmo. Um fedor de gás, meu irmão. Eu falei: tá repreendido, viu? Eu também nunca vi história que explodiu, senão virava mídia, né? Você já viu esses gás de posto explodir, mas o botijão de cozinha ninguém nunca viu no interior explodir. Enfim, o que é que eu quero que você entenda? Como é que está o seu recipiente? E que tipo de azeite tem? Ah, mas tem mistura de azeite? Também tem. Tem gente que é boa, mas se contamina muito no decorrer da sua caminhada cristã. Escuta um monte de asneira, bobeira, e no final está totalmente discordando do que é princípio e verdade bíblica. Eu tenho uma pergunta. Eis que o noivo vem, e elas despertam, e rapidamente elas se lembram que não estão conseguindo mais o efeito do azeite. Elas estavam andando nos ambientes do culto, e ninguém percebia que não tinha azeite, porque tem muito argumento. Tem muita gente que tem muito argumento, mas não tem mais azeite. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem azeite. Tem gente que até obedece parcialmente, para disfarçar também que não tem azeite. Aí o noivo vem. A primeira preocupação de quem não tem azeite é buscar o quê? Mas quem já anda com a vida em dia, só faz botar, ó. Vem, amado meu, a tua noiva te espera. Agora a gente fica relutando com o povo que fica combatendo as verdades e os princípios bíblicos que são inquestionáveis, por causa de ego, porque não querem se desligar totalmente do velho homem. Tem saudade do tempero do Egito, tem saudade das conversinhas, das rodas, dos joguinhos, das apostas esportivas, que hoje é tudo bet, né? Encheu o mundo de bet agora. Nunca se teve tanta bet. É bet 171, 169, 177, bet 260. Quem joga sabe do que eu estou falando. Vocês estão dando risada aí. Isso é pecado. É jogo de azar da mesma forma. Deus não se agrada disso. Certo? Vai trabalhar, não fica aí, rapaz. Ah, mas eu ganho pouco. Empreenda. Eu ganhava R$ 2.400. O ano era 2001. Em 2001 eu ganhava R$ 2.400. Eu era chefe de estoque de uma rede de postos de gasolina. Eu cheguei para o sobrinho do dono e falei: irmão, tem mais algum lugar para eu crescer aqui nesse posto? Ele falou: só se você for tomar meu lugar. Não tem como. Eu falei: então beleza. Eu posso te pedir um negócio? Ele: o quê? Eu preciso de 10 mil emprestado. Ele: para quê? Eu falei: porque eu quero comprar um lençol, coxa, toalha. Quero vender cama, mesa e banho. O saudoso Ju, que foi recolhido há uns 2 meses atrás, viajou e foi lá comprar em Tobias Barreto. Voltou com 10 conto de lençol. Com 10 conto, irmãos, eu fiz uma grana.
Eu falei, isso que é ganhar dinheiro. 10 conto eu fiz, eu acho que uns 40. Não sabia o macete. 40 eu fui fazendo mais. Foi uma multiplicação perfeita. Quando eu tinha 200 mil em produto, em mercadoria, eu chamei o cara e falei, eu quero lhe honrar. Dei 30 conto a ele. Devolvi e falei, agora eu preciso sair daqui. Quero seguir minha vida. E dali eu comecei a empreender. Vendendo cama, mesa e banho. Me lembro que uma vez eu entrei com 15 vendedores em um ônibus, a gente estava indo para a Madre de Deus, com uma sacola gigante. Deu uma guerra dentro do ônibus, um quebra-quebra dentro do ônibus, aquela sacola pesada, e o povo, rebanho de vagabundo com a gente. Não deixa nem o povo trabalhar em paz. E a gente estava indo fazer o quê? Trabalhar. Aí depois a gente comprou um carrinho velho, eu comprei um Opala. Eu comprei um Opala que o que eu ganhava no dia eu tinha que gastar de gasolina. E eu sem carteira, sem habilitação, sem nada. Só com sonho de empreendedor. E tome ele trabalhar. Tome ele trabalhar. Tome ele trabalhar. Eu vejo hoje a galera, sabe que ganha pouco, e ao invés de tomar uma decisão, fica amaldiçoando a empresa, amaldiçoando o trabalho, amaldiçoando o empregador. Ah, mas eu só ganho um salário mínimo e vai ganhar eternamente enquanto não mudar a sua mentalidade. Quer ganhar 2? Desenvolva capacidade, para que alguém que tem o poder de gerar promoção, possa ver em você a capacidade que o faça valorizar para você ter 2 salários. Aí eu quero ganhar 10, pronto, 10 salários tem que ser o cara. Tem que ser o cara. É assim que funciona. E o resto? O resto é anedota, é papo furado. Mas voltando para o azeite, como é que está a tua lamparina? Tem azeite aí? Que tipo? Tem ações carnais ou desejos espirituais? O culto é enjoativo para você? Vir 3 vezes na semana? Você vem pela misericórdia ou você vem porque deseja receber em cada culto uma porção específica, um alimento específico? Porque Deus pode usar até mim, que sou o jumento, para te dar uma palavra boa. E pode usar os doutores que tem aqui no decorrer da semana para lhe dar a mesma palavra boa também. A questão é que eu não vou subestimar ninguém. Certo dia, Deus botou uma mula para falar com o cara, para dar livramento ao cara. Sabe o que foi que ele fez com essa mula? Espancou ela. Qual é o nome desse cara? Tinha azeite? Tinha só a fama. Tem um monte de gente cheia de fama, que um dia buscou, um dia orou, um dia adorou, um dia foi bênção, e hoje continua. Por quê? Eis que o noivo vem. Não importa o que você fez até aqui, bonito e bonita, o noivo está vindo. E quando ele vier, você que só vem na igreja, quando dá, de forma conveniente, eu não estou falando de quem infelizmente desejava, mas não consegue vir por questões particulares. Eu recebo mensagem de um monte de país onde eu passei, o povo tudo doido para fazer parte da igreja. Um monte de país. E a gente vê um monte de gente daqui, que se vem num culto não vem no outro. Por quê? Porque eu tenho minha vida, apóstolo. Eu tenho minha vida. Aí eu falo, eu sei, quem não tem vida sou eu e a pastora. Que assim como Paulo, nós viramos escravo. E os demais que estão comprometidos na mesma linha. Tem muita gente aqui assim também. Tá? Mas também é notório o avanço. É notório o nível de quem tem vida com Deus aqui nessa igreja. É notório quem paga preço. Tem sempre o que oferecer. Tem sempre o que entregar. Tem sempre o que ministrar. Você vê Espigão, no Yom Kippur ele era um esqueleto vivo, andando. Meu amigo, eu ficava determinado quando eu via Espigão. Eu fui dar um abraço a Espigão. Sério? Eu fui pegar aqui nele, minha mão quase passa. Eu falei, tu está quase invisível.
E o cara vai no monte, irmãos. Toda segunda ele está colado. Toda. E vai trabalhar de manhã. Moído. E sai do monte às 3 horas da manhã. Rapaz, ele parece Dalcin. Ele dá um monte de volta ali. E tem hora que ele corre. Alguém conhece Dalcin, né? É do nosso tempo antigo, né? Só conhece quem é velho. Então, ele vai andando ali. Não tem como Deus não projetar ele para algo sobrenatural. É sério? É sério. Vai chegar um tempo de uma manifestação tão tremenda na vida de Espigão. Vocês não têm noção. Direitos e acessos, aplauda a Jesus. Aí você fala, por que Deus tocou no nome dele? Porque é resposta para ele, publicamente. E está com a lâmpada cheia. Aí tem Tontonho, eu não vou falar que Tontonho já está mais no monte do que na igreja. Mas observe os níveis de avanço e maturidade espiritual, como o da pastora Cris. Observe. Tony. Irmão, Tony me deu trabalho. Tony me deu trabalho. Eu ouvi um louvor daquele ontem com aquela qualidade. Me deixa feliz demais e regozijado em dizer, vale a pena. Sempre de 10 vai votar 1. Mas esse 1 vai fazer um impacto maravilhoso na sociedade. Graças a Deus. Então, eis que o noivo vem. Você vai ficar quanto tempo mais perdendo tempo com conceitos? E sua lamparina só esvaziando. E os outros lhe convencendo que você está no caminho certo. Porque os outros que não têm azeite, quer que você se arrebente também. Agora quem tem azeite, vai lhe ensinar a ser aguerrido, a ser determinado, a ser resiliente. Vai ter santidade em cima, embaixo, no meio, num lado. Vai ser virgem, de verdade. Eu precisei passar por muitos processos de cura, para hoje estar exercendo uma liderança de um corpo ministerial. Eu não posso envolver as minhas emoções na gestão administrativa de um ministério. Por isso que eu tenho que exercer a capacidade de me apresentar a cada dia como alguém que paga preço, mas que acima de tudo é pecador. Eu sou pecador. Só que além disso eu tenho que ter coragem de confessar, de me arrepender, de aplicar aquilo que é cuidado e zelo celestial também na minha vida, na minha casa, na minha família. Meu primeiro ministério é minha casa. E ela tem que estar funcionando bem. Para o ministério ser exitoso, eu tenho que ter azeite dentro da minha casa. Porque senão vai dar problema em algum momento. A situação fica caótica. Observe determinadas pessoas aqui que têm muito tempo para se encaixar. Ah, mas eu queria, mas eu não sei se eu consigo. É muita gente que demora de aceitar as verdades que Deus tem nos confiado nesse altar. É muita gente que deseja viver uma vida da sua forma. Outro dia, eu estava falando com Deus. Falei, Senhor, eu fico triste quando as pessoas estão quase prontas aqui, um monte vai para outro país, para outro estado. Não é da hora da gente explodir tudo no planeta Terra? Aí o Senhor pega e permite a pessoa sair. Aí Deus falou, onde tiver é um pedacinho desse lugar. Eles vão ter que falar que passou em um lugar puro. Eles vão dizer até dos momentos que se chatearam, mas vão ter que dar o testemunho que o lugar é reto,
O lugar é íntegro, o lugar é restaurador, o lugar é impulsionador. Hoje de manhã eu fui acordado com uma família se despedindo. Mas se despedindo porque foram honrados. E a honra os levou para uma cidade. Dário, Janaína e família. Dário estava participando de um processo seletivo que não tinha nem probabilidade dele passar para uma gerência geral de uma situação. Eu falei, você quer? Aí ele, eu quero. Eu falei, você quer mesmo? Quero. Eu falei, Senhor, ele deve estar assistindo. É muito difícil, né? E nem, ele falou assim, pô, na hora da entrevista, nem me ouviram. Eu me preparei para falar 10 minutos, mas fizeram uma pergunta e acabou a entrevista. Tá bom, obrigado, viu? Peguei e falei, é para poder não ter nenhum efeito seu. Ser tudo fluir de Deus. Tem nada a ver com a nossa capacidade. Aí a gente estava em aconselhamento, essa família passou por uma restauração. Esse rapaz, ele chegou aqui, tomando um monte de remédio, que está até lá em cima, uma caixa de remédio. Um monte de remédio. Saiu daqui sem tomar remédio, casamento restaurado, família equilibrada, promovido para algo que não teria possibilidade. É o responsável por uma agência agora, onde ele foi morar. Aí hoje eles me ligaram para dizer, abençoa nossa viagem aí que a gente está indo. Só que eu fiquei feliz, porque no final a mulher dele falou assim, mas nós somos membros, né, daí ainda? Eu falei, glória a Deus. Vocês são membros. Produzam. Empaquite essa cidade que vocês vão. E de mês em mês vai ter alguém da gente chato lá, levando um pedacinho das suas nações. Nós estamos formando um povo apaixonado por Jesus. Isso demanda tempo. Demanda tempo. Mas nós temos sido exitosos. Nós já temos uma quantidade de gente, um monte de lugar, que até os que falam mal vão ter que falar da gente, né? Como diz o filósofo do tempo, fale mal ou fale bem, mas fale de nós. Fale. Esse lugar aqui tem mudado a história. Esse lugar mudou minha vida. Eu cheguei nesse lugar 5 anos atrás. Eu só queria sustentar essa igreja com o meu ofício profissional. E aí eu lutava, eu viajava o tempo todo, porque eu tinha a responsabilidade de pagar um aluguel caríssimo. Caríssimo, até pelo lugar você sabe que o aluguel aqui deve ser caro. E eu falei, Senhor, eu tenho que viajar porque eu tenho que sustentar. 2018. 2019 veio a pandemia. Eu falei para Deus, e agora? Como é que eu vou sustentar a igreja? Aí Deus falou, a igreja é minha ou é sua? Eu falei, é do Senhor. Ele falou, então deixa que eu tomo conta. Faça a minha obra. Aí Deus me falou, a partir de hoje eu vou começar a visitar essa igreja com milagres, com prodígios, com maravilhas. Tudo que você vê escrito na Bíblia vai acontecer nessa igreja. Eu só preciso que você se santifique, aperfeiçoe, e todos os milagres vão suceder aqui. E foi o que nós começamos a fazer. Monte, sacrifício, jejum. E nossa, quando a gente começou a ver os primeiros milagres aqui, uma dorzinha num pé sumiu. A gente já dava mistério, rodava. Deus está acontecendo. Aí depois vem aqueles milagres mais loucos, né? Deus, coração partido, coração destruído, Deus colocar um novo no lugar. E os resultados médicos virem.
Os médicos dizendo que não sabiam o que estava acontecendo, mas era um outro coração. Perna crescer, paralítico andar, cego enxergar, gente ressuscitar. Tudo isso a gente já viu aqui. Tudo isso. E eu cheguei na seguinte conclusão, diga qual? Nada disso é suficiente para o povo. O povo sempre vai se encantar por movimentos alheios que estão circulando aí fora. E vão esquecer que aqui já aconteceu tudo isso. Eu estava ouvindo o áudio da pastora Ednória. E nós não temos problema em gerarmos milagres. Exatamente porque nós temos vida com Deus. Nesse jeito mesmo que você está vendo. Eu tenho vida com Deus. E aí você vê que milagre não prende ninguém. Vida transformada não prende ninguém. Casamento restaurado não prende ninguém. Cada um recebe a cura, o milagre, a transformação e usa da forma que quer. E como pastor eu aprendi isso. Eu sou apaixonado por essa igreja, porque há 5 anos nós enfrentamos todo tipo de luta que você possa imaginar. E toda luta recaía para mudar o modelo. E nós perseveramos no modelo. E temos perseverado também na sã doutrina. E temos gerado fundamento na vida de quem importa. Porque na vida de quem não dá importância, não adianta você querer reinventar a roda. O evangelho vai funcionar para aquele que se dedica e decide mudar a sua vida. Inclusive nessa noite,